Que a paz seja conosco. Nós damos continuidade ao estudo, tendo hoje por desafio vencer as questões de número 629 a 646. Phil Zimbardo, um aluno brilhante, Philip George Zimbardo, foi graduado com distinção em louvor em 3 cursos ao mesmo tempo na Universidade de Brooklyn. Ele se graduou em psicologia, sociologia e antropologia. 5 anos depois, era doutor em psicologia por Yale. E é exatamente a partir das suas experiências, denominadas de efeito Lúcifer, que ele nos dá uma ideia do tema que percorreremos hoje. Quando era jovem, como muitos de nós, ele também leu o livro de Robert Stevenson, O Médico e o Monstro. E nas agruras daquelas 2 personagens fundidas em uma só, passou a imaginar como seria submeter certas pessoas escolhidas a partir da sua observação no campo da universidade para um experimento que ele acabou por desenvolver no ano de 1971. Em 14 de agosto, teve início esse seu experimento. O estudo da prisão de Stanford. Sorteados por uma moeda, cara ou coroa, as pessoas foram designadas para cumprir a função de prisioneiros ou de guardas, sem outras maiores considerações. Foram instruídas a agir como se guardas fossem e como se prisioneiros fossem. Sem qualquer outro aviso, os prisioneiros então foram buscados em sua casa pela polícia de Palo Alto, na Califórnia, e foram, sob a acusação de assalto à mão armada, levados para uma delegacia, num carro de polícia, algemadas, tiveram as suas impressões digitais tiradas e, em seguida, receberam um uniforme prisional com um número e passaram a ser tratados assim. Os guardas, que receberam bastões de madeira, roupas características e um detalhe interessante, óculos escuros, para que não tivessem nenhum contato visual com os prisioneiros, foram levados então para a penitenciária montada na Universidade de Stanford. O experimento estava programado para durar 14 dias, mas precisou ser interrompido no 4º dia. Tamanho o grau de violência com que as 2 partes passaram a agir. E mais, os guardas que haviam sido orientados a não machucarem aqueles outros colegas de experimento, passaram a adotar um comportamento tão raivoso, tão estranho, que o professor Zimbardo, que estava tentando desenvolver uma ideia e contava com um tempo maior para observar, acabou sendo absorvido por tudo aquilo e, alertado por colegas, interrompeu a experiência.
Foi preciso o transcurso de um número elevado de anos para que o professor Zimbardo resolvesse colocar nas páginas de um livro aquela experiência, e que aqui está. No Brasil, esta obra chega no ano de 2012, depois de um longo período em que pôde ser lida em inglês e debatida, notadamente por parte daqueles que querem entender o que leva uma pessoa aparentemente boa a envolvida numa situação em que lhe é dada uma certa parcela de poder, a agir com tanta crueldade em face daqueles que têm sob a sua guarda. E mais, o que conduz indivíduos que estão na posição de prisioneiros a mesmo vendo alguém sofrer, manter-se impassível diante do sofrimento. Ainda que não nos dê condições de aprofundar, na semana em que Hannah Arendt, a socióloga e filósofa alemã norte-americana, que a 14 de outubro último teve celebrado o 108º ano de sua reencarnação, cunhou um conceito muito interessante, o da banalidade do mal, e o fez a partir do instante em que, conduzida para examinar em Jerusalém o julgamento de Adolf Eichmann, chegou à conclusão de que aquele homem se portara como um burocrata apenas, e longe de ser o carrasco que todos imaginavam fosse, era simplesmente alguém insensível à dor daqueles que encaminhava aos números para que fossem conduzidos às câmaras de gás e mortos, no que foi, sem sombra de dúvida, o episódio mais triste da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt exatamente se debruça sobre a questão que Zimbardo vai desenvolver num pequeno grupo. Como podem as pessoas que imaginamos serem dotadas de bons valores agirem de maneira tão cruel e às vezes tão insensível? Escreve Zimbardo: o efeito Lúcifer é minha tentativa de compreender os processos de transformação vigentes, quando pessoas boas ou comuns fazem coisas nocivas ou más. Lidaremos com a seguinte questão: o que faz as pessoas procederem erradamente? Mas em vez de recorrer ao tradicional dualismo religioso, bem versus mal, ou natureza saudável versus educação corruptora, voltar-nos-emos para pessoas reais, executando tarefas cotidianas, enredadas no cumprimento de ordens, sobrevivendo dentro de uma provação inerente à natureza humana. Curiosamente, Zimbardo deveria ter lido Allan Kardec, porque nas questões de número 629 e seguintes, quando dentro da primeira parte do terceiro grande livro que se constitui o Livro dos Espíritos, ele analisa o bem e o mal, e não faz sob o viés religioso,
não o faz sobre a ótica equivocada daqueles que admitem tenha sido o mal até mesmo criado por Deus, ou por alguém que a ele quis se igualar, fazendo com isto um juízo muito pequeno acerca da divindade. O trabalho que desenvolveu Allan Kardec no estudo destas questões é muito profundo, e de novo peço desculpas. A limitação dos minutos para vencer as questões é um desafio imenso. Confesso para vocês que todas as vezes que termino, me bombardeio de críticas, na medida em que imagino quantos outros pontos poderiam ser abordados. E os convido a que façam isto, estudando depois, voltando às mesmas questões, buscando a leitura complementar, porque a obra espírita é de uma riqueza tal que nós, os que aqui expomos, precisamos fazer um esforço talvez acima da nossa capacidade para não limitá-la. Que definição se pode dar da moral? É a pergunta que Kardec faz. A moral, dizem os espíritos, é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus, e o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Vamos voltar só nesse trechinho. O homem tudo faz pelo bem de todos. Tudo faz pelo bem de todos. Mas como se pode distinguir, diz ele na 630, o bem do mal? Simples. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com esta lei. Quando se faz o mal, é infringi-la. Mas vocês sabem que Kardec não é homem de ficar cercado. Ele sempre encontra mecanismos de voltar a cercar o seu interlocutor. E na questão 631 ele diz, tá bom, como é que eu posso fazer esta distinção? Tenho meios de distinguir por mim mesmo o que é o bem e o que é o mal? E os espíritos lhe respondem sim, sim. Você tem inteligência para distinguir uma coisa e outra. Tenho inteligência. Coerente com todo o ensino espírita, nós então vamos descobrir, vamos ter a certeza de que a inteligência é o mecanismo através do qual nossos espíritos buscarão elevar-se, corrigindo em nós mesmos os equívocos que nos distanciam da prática do que Jesus nos ensinou. Porque o modelo e guia que na semana passada tivemos a oportunidade de destacar, quando repassamos pela questão de número 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia nos ensinou o seguinte: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Porque Kardec havia perguntado aos espíritos: não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que está fazendo o bem quando em realidade pratica o mal? E a resposta é evidente: não. Porque basta que façamos esse raciocínio. Se alguém nos fizesse ou deixasse de fazer determinada coisa,
qual seria o juízo que empreenderíamos? Deve ser a mesma questão que devemos dirigir a nós próprios. Se eu sofresse isto que estou praticando para alguém, como reagiria? Ficaria revoltado, não aceitaria, criticaria. Logo, quando pratico atitudes da mesma forma, não posso julgar que minhas atitudes sejam boas. Porque é um detalhe curioso, nenhum de nós aceita receber contra si atos que não aprove. Pelo contrário, nós imaginamos que todos devessem nos tratar com a maior distinção possível, aceitando as nossas ponderações. Mas por que não fazemos o mesmo em relação aos que nos cercam? Porque ainda somos imaturos, porque ainda não somos espíritos, talvez, evoluídos suficientemente para, num enunciado tão simples e tão difícil de ser cumprido, dar a regra que pode se transformar na regra da nossa vida. Kardec diz: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Sim, está na 633. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa este limite, sofre. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, com certeza evitaria a maior parte dos males. Mas, como nós não fazemos assim, em quem jogamos a culpa? Na natureza, nos outros, aonde for mais fácil. Nós somos generosos para conosco, somos as vítimas. No fundo, a gente acaba descobrindo que somos vítimas da nossa própria incúria. E quando este conhecimento nos chega, aí só resta pedir uma nova encarnação. Porque muitas vezes, mesmo tendo chegado no transcurso dos anos em que estamos reencarnados, outros interesses nos vão tomando a atenção e nós abolimos quaisquer condutas que pudessem frear os nossos maus pendores. Deixamos para amanhã o que talvez devêssemos ter feito antes de ontem. Mas, por que está o mal na natureza das coisas? Pergunta Kardec. Falo do mal moral. E aí faz uma pergunta que nós ouvimos com frequência. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Não é normal a gente dizer isso? Às vezes até reclama, nossa, será que Deus não está percebendo o que está acontecendo? É aquela visão intervencionista que nós acabamos de narrar aqui quando abrimos o estudo acerca das leis morais. Quando nos posicionamos acerca de teísmo e deísmo, quando fomos dizer a maneira como a doutrina espírita entende a inteligência suprema, a causa primeira, que longe está de ter protegidos, porque é o Criador de tudo, mas dá às criaturas, aqueles que são fruto desse processo de amadurecimento, de crescimento, a chance de melhorarem por si mesmos. É aí que demonstram
o seu progresso. Já vos dissemos, dizem-nos eles na resposta, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Cada um pode escolher o caminho que quiser. Tanto pior para quem optar pelo caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. E aí dão uma imagem. Como é gostoso encontrar estas imagens que nos permitem, nas nossas limitações, entender o alcance do ensino que eles nos estão dando. Vamos viajar com eles? Tentemos entender. Se não existissem montanhas, será que o homem compreenderia o que é subir e descer? Se não existissem rochas, será que o homem compreenderia a existência de corpos duros? Pois bem, é preciso que o espírito conheça e ganhe experiência. Daí porque ele vai, nas suas reencarnações, ser posto à prova, subindo, mas pela sua incúria às vezes descendo. Estará em si o esforço para voltar. Que mérito haveria se nós já fôssemos criados perfeitos, sem o esforço, sem a necessidade de progredir? Pode parecer à primeira vista, né, que seria melhor, mas será? 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 Acredito que não. Quando a gente descobre o valor do esforço próprio, quando descobre o quanto é bom vencer-se, nós passamos a enxergar as coisas sob uma outra ótica. Na questão de número 115, que nós já estudamos, Kardec havia perguntado se Deus criou espíritos bons e maus, porque quando alguém vê uma imagem como a de Escher, acaba tendo a ideia de que uns foram criados e voltados para o mal, e coincidentemente esses são os outros, nunca nós. Enquanto outros, esses não fizeram esforço algum e foram criados para o bem. Mas não é este o ensino coerente com o homem que pensa, porque de jeito ser enquadrado numa ou noutra posição sem esforço. E está lá na questão 115, Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, e a cada um deu a chance de avançar. Aquele que persiste na prática do mal, o faz porque quer, não porque foi destinado a fazê-lo. Persiste porque é assim que entende deva ser a sua conduta. Agora, pode reclamar amanhã da colheita? Pode reclamar amanhã dos equívocos? Certamente colocará a culpa em Deus, a culpa nos outros, mas só deve buscá-la em si mesmo. É importante que a gente avalie, porque a doutrina espírita não é objeto do nosso estudo hoje. Ela vai rapidamente entender o papel da dor dentro desse processo. Nós sofreremos como medida exata do nosso desvio daquela que deveria ser a regra do bem proceder. Mas Nazil, eu busco e vejo que na presente existência só fiz o bem. Ótimo. Na presente, então, está valiosíssima a sua contribuição. Mas e nas anteriores? Bem, nas anteriores, mas será que elas desistiram? Aí eu vou pedir para que você pare um pouquinho e use bom senso. Se fôssemos espíritos elevados e bons, não estaríamos na Terra. Não precisaríamos das provas e das expiações que o planeta oferece. Aí Kardec envereda por um outro caminho. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Vamos ver aonde ele quer chegar. Não parece, pois, inferir-se daí que a lei natural não constitui
regra uniforme? A resposta é fantástica, né? A lei natural é uma só, Kardec. As posições sociais que o homem cuidou de estabelecer em cada tempo, em cada lugar, pode resultar necessidade diferente para uns em detrimento dos outros. Todavia, nada justifica privilégios, porque é de se esperar que aquele que está numa posição melhor, aquele que consegue no âmbito social obter algo que o destaque, que seja o primeiro a dar exemplo não de egoísmo, mas de solidariedade. Que seja o primeiro, já que tem condições de entender e de valorar o esforço que fez para chegar até ali, que estimule outros a que façam o mesmo e mais, que socorra aqueles que não têm condições de fazê-lo. Nada justifica, porque as posições sociais são transitórias. A própria reencarnação se incumbe de nos colocar em umas e outras, para que saibamos valorizar. Mas eu não sei se acontece com vocês, né? De repente não, eu estou falando aqui, sempre quando falo sou claro, né? Falo por mim. Mas não é interessante perceber que quando o sujeito sai de uma vida apertada e vai para uma vida mais suave, ele se esquece dos tempos de aperto? Será que sou só eu que passo por isso, ou é uma regra geral? Né? O sujeito tinha uma fase em que ele precisava contar os reais. Aliás, reais seria muito, eram os centavos mesmo. E decidia, vou de ônibus ou como um sanduíche? Não, é melhor comer o sanduíche, né? Porque se eu for de ônibus, chegar em casa desmaio e não vou ter como, então vou comer o sanduíche e vai a pé. Dá desculpa de estar fazendo exercício, né? Preciso emagrecer e não olhe para cá. E a pessoa então vai, né? Nesse ritmo. E aí, como engraçado esse comportamento. E aquele camarada que na dificuldade às vezes era solidário, hoje se converteu num solitário. Se as pessoas se aproximam de mim é porque querem alguma coisa. O quê? O que eu tenho. Mas a pergunta é, o que você tem? Meus bens. Legal. Experimente ir embora com eles. Dê a ordem expressa aos seus filhos, seus netos, seu companheiro, sua companheira. Quando eu sair daqui, pegue tudo que é meu e ponha junto. E ele vai dizer, é impossível, como é que eu vou te enterrar com o seu carro? Com a sua casa? Não se esqueçam que já existiram na Terra espíritos assim. As pirâmides demonstram isto. E o que converteu, o que resultou toda aquela soberba? Num amontoado de coisas que o tempo destrói acentuadamente. Agora olhemos a Jesus. Uma única sandália, quando não descalço. Bolsa, para quê? A segunda peça, para quê? A cada dia basta a sua preocupação. Veio nos ensinar radicalmente o oposto. Não para que adotemos a postura dos andarilhos, como muitos imaginaram, mas para que aprendêssemos a dar valor ao que efetivamente deve ser valorizado. Há muita gente que deixa que os anos se escoem no acúmulo de bens, para acumulá-los pura e simplesmente, sem poder depois nem ao menos usufruí-los. A grande vantagem é que ajuda, se vendidos forem, a pagar o tratamento médico, a pagar as internações, porque quem consome a existência atrás do transitório, verá a existência ser consumida, e se dispõe de alguns bens,
eles serão úteis na hora de iludir-se, procurando recuperar o tempo que, como a água da ponte, passa e não volta. Os Espíritos são claros, muito claros ao nos orientar. Kardec quer saber se para todos os homens são absolutos o bem e o mal. E a resposta deles, a lei é a mesma para todos. Agora o mal depende da vontade daqueles que querem praticá-lo. Como é que é? O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. A diferença está no grau da responsabilidade. No grau da responsabilidade que está que tem cada um, na posição que ocupa. É por isso que Kardec já emenda e diz: então o selvagem que se alimenta da carne de um homem é culpado tanto quanto um outro. Ele diz: não, presta atenção. Quanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Quanto melhor sabe o que faz. Olha que interessante a lição que Kardec nos dá nos comentários que faz após a 637. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, e aqui é que a gente assusta, é mais culpado aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que alguém na selvageria que se entrega aos seus instintos. A Revista Espírita, de abril de 1859, traz uma dissertação acerca do canibalismo. E coerente com esta visão que Kardec foi desenvolvendo no trato com os espíritos e que também trazia, dada a sua condição de espírito elevado, ele nos explica que muitas vezes a atitude daquele que parte para um gesto que pode nos causar repulsa, que é o de atacar um outro ser humano, para dele se servir até como alimento. E nós sabemos que as práticas canibalistas, elas procuravam buscar no corpo do inimigo forças para continuar a trajetória. Era assim que se comia o fígado daquele que havia sido morto. Por quê? Porque se tirava com esta ideia a conclusão de que nós estávamos eliminando a raiva e trazendo para nós aquela força que o inimigo tinha. Comia-se o cérebro. Para quê? Para, na ilusão do conhecimento, irmos tendo a mesma inteligência que o adversário. Agora, e quando o sujeito semeia uma ideia falsa no ambiente em que está, para continuar a ter as posições que tem, quando falseia nas informações para gozar de privilégios, quando mente desbragadamente para furtar-se a compromissos. Quantos há que procuram serviços médicos sem nenhum sintoma, apenas para buscar um atestado, colocando o profissional numa situação super delicada. Mas o sujeito faz aquilo com a cara mais lavada do mundo e liga para a empresa dizendo: estou justificando a minha ausência.
E aí, diz assim, mas que mal tem nisso? Na medida em que avançarmos, isto talvez seja um mal maior do que aquele praticado pelos que não conhecem. Parei numa vaga que era de idoso, mas que mal vai fazer? Não tem ninguém aqui. E se tivesse? Usei a vaga de um deficiente físico, ou me fingi de idoso só para passar na frente. Se bem que de idoso acho que ninguém se finge, né? Em tese, vamos lá, porque as pessoas querem sempre estar mais rejuvenescidas. É para pensar em o Evangelho, aquela obra que as pessoas leem ao acaso às vezes, esquecendo o fundo do estudo que ela nos traz. No capítulo de número 18, há uma advertência nos números 10, 11, 12 do texto, que eu só vou sintetizar na frase: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Portanto, se a gente está nessa situação, é bom ficar esperto. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Olha a experiência do Zimbardo. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra inteligência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Aí ele engata. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? E foi aí que Hannah Arendt, refletindo acerca de Adolf Eichmann, cunhou o conceito da banalidade do mal. Porque embora ela tenha desenvolvido, e os que fizeram juízo apressado talvez não tenham lido com profundidade, o seu relato feito para a revista New Yorker, ela coloca naquela série de artigos depois convertidos no livro Eichmann em Jerusalém, ela coloca exatamente esta questão. Posto ali, aquele burocrata que encaminhava as pessoas para a morte não fazia um juízo do que estava fazendo, mas nem por isto deixou de ser culpado. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo ocasionaram. Mas tem menos culpa não significa que não tem culpa. E Hannah Arendt explora isso, a exaustão. É uma pena que a sua obra seja, primeiro, pouco conhecida, segundo, muito combatida, exatamente porque ela enfrenta essas questões que muitos quiseram ocultar, quiseram não debater. Kardec recebe dos espíritos a seguinte lição: cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. E aí eu paro e penso, quantas vezes não tive o interesse de praticar o mal, mas semeei o mal. Quantas vezes não fui o responsável pelo despedimento de alguém no ambiente de trabalho, mas contribuí com as minhas colocações depreciativas.
em face daquela pessoa. Quantas vezes não quis que tal fato fosse provocado pelas minhas mãos, mas de alguma forma instrumentalizei outros a que o praticassem. Até mesmo estimulei na torcida. Tomara que aconteça. Evidente, eu trabalhei para que acontecesse. A maturidade espiritual nos faz parar e pensar, sempre mais, para que sejamos sensores profundos da nossa conduta. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado, né? Não fui eu que fiz, mas já que está feito, né? É como se o houvera praticado. Aproveitar o do mal é participar dele. E isto por quê? Talvez a pessoa não fosse capaz de fazê-lo, mas já que está feito, parabéns. Eu não mataria, mas bem feito que a pessoa foi morta. Se eu tivesse lá, não lincharia, mas ficaria na torcida e dizendo, mas tira um pedaço ali, olha, largaram aquele outro. A pessoa que sente-se feliz com isto, bem feito. Espero que aqui ninguém nunca tenha dito isto, né? Estou falando aqui por mim, mas de repente, os espíritos vão até num ponto que a gente se assusta. Está lá na questão 657, a gente vai passar por ela, é o capítulo da lei de adoração. Quando o homem se consagra à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito? Puxa, é verdade. Se eu, resolvendo rejeitar o mundo hoje, chego em casa, digo, queridos, até logo, vou para um mosteiro e vou passar os meus dias lá em oração em benefício da humanidade. Adeus, foi muito bom, a semana que vem vocês ficarão aqui alegres. Ele não vem mais? Não, não vem. Ele foi para um mosteiro no Tibete, conseguiu a inscrição, foi lá só com a roupa do corpo que vai deixar na porta e vai passar os dias inteiros em oração, em contato com Deus. A resposta é horrível. Se é certo que a pessoa não faz o mal, também é certo que não faz o bem. Logo, é inútil. E sendo inútil, vamos lá. Será que dá tempo? Dá, né? Complicadinho, né? As questões do Livro dos Espíritos, o sujeito fala, bom, hoje é um dia, início do horário de verão, vou lá no centro, me divertir um pouco, sai com a cabeça quente, né? Ou devia ter ficado dormindo, estava sintonizado na rádio, né? Aí estava lá na cama, virando para um lado e para o outro, também pensando, porque as questões morais têm esse sentido, de nos fazerem progredir. Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo? É aquela história, né? Eu não fiz. Mas a virtude, dizem-nos eles, em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Agora, se eu só não pratico porque não tive chance, aí a culpa é a mesma, né? 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, e esta acho que é a questão mais complicada do nosso bloco aqui, né? Porque às vezes a gente imagina assim, olha, eu não faço mal para ninguém, não faço mesmo, né? Muito bem, mas você faz o bem? O bem, não é importante só não fazer o mal? A resposta da 642 é categórica. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal que haja resultado de não termos praticado o bem.
Olha o tamanho do enrosco. Olha o tamanho do enrosco. É dizer, então, saindo daqui hoje, fazer o bem. Encontra alguém, pratica o bem, não você, né? Quem você encontrar, já começa aí na porta. Não deixa passar a oportunidade. Tem gente, pergunta Kardec, que pela posição que ocupa, não tem a possibilidade de fazer o bem? Isso é comum a gente também ouvir. Nossa, eu queria tanto, mas eu não posso. Que tipo de bem você imagina fazer? Às vezes a pessoa, eu queria acabar com a fome no mundo. Interessante, é meritório, mas não é simples. Quem sabe se você der um prato de comida para alguém que bate à sua porta? Olha, eu queria aplacar a sede do mundo. Talvez não dê, mas um copo com água. Eu queria que todas as pessoas estivessem vestidas. Era bom, se bem que no calor a gente pensa exatamente no contrário. Mas doe uma peça. Não há quem não possa fazer o bem. Só o egoísta nunca encontra um ensejo para praticá-lo. Basta que a gente esteja em relação com outras pessoas. E aí a gente faz. Por isto é que eu às vezes costumo criticar, e faço porque tenho a boca maior que o corpo, aqueles que vão fazer a caridade longe dos ambientes aonde estão. Não acho que seja demérito, não, estão fazendo alguma coisa. O que me leva a refletir é por que alguém vai fazer uma coisa tão distante, abandonando os que estão próximos. Essa é só a razão da minha dúvida, da minha pergunta, né? Eu adoro ser voluntário, ajudando pessoas que estão lá longe. Por que não começa fazendo a mesma coisa para aqueles que estão bem perto? Talvez porque os de longe não envolvam nosso compromisso mais sério, né? A gente vai um dia, falta 4, e depois dá uma desculpa, se afasta, mas eu comecei, hein? Será que Deus anotou no caderninho? A gente percebe que está no lugar errado, né? Não tem caderninho por aqui. A conversa é outra. 644. Para certos homens, o meio que se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Puxa, eu estou reencarnado num grupo cuja tendência é ser viciado. Imagina que lá em casa meu pai bebe, minha mãe bebe, meus avós bebem. Então eu não tenho jeito, né? Eu também bebo. Não tem jeito porque você é fraco. Porque quem pediu para reencarnar num monte de gente que bebe, talvez seja para que ele dê provas da sua força e não beba. Na minha casa todo mundo se joga do precipício, então você... Não, eu não. Aí nessa hora o sujeito então desperta, liga. E porque liga, vem a resposta, né? Quando há uma prova e o Espírito a escolheu, quando tem a liberdade de fazê-lo, ele vai encontrar mérito se resistir. Logo, voltemos à questão 265 do Livro dos Espíritos. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato com o vício, outros não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos pendores materiais, sem dúvida, mas tudo está no senso moral. A prova vem por si mesma, e aquele que é resistente para vencê-la, este mostra ponto positivo. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Por que você bebeu? Não consegui reter. Estou fumando porque eu já fiz de tudo para largar. Será? Se tivesse feito de tudo, tinha largado. Porque a resposta é evidente. Arrastamento sim, irresistível não. Porque aquele que souber resistir vai lograr
demonstrar sua evolução, sua superação. 646 e última. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Ou será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E aqui a gente então recebe uma lição para recortar e pôr na cabeceira. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus, o pobre, que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que dá o que lhe sobra. Na verdade, às vezes dá aquilo que já não está na moda, aquilo que jamais utilizará, aquilo que comprou num manequim menor, né? Usa 58 e quer caber num 46. Ah, não serve, então doa, né? Isso tem mérito? É para parar e pensar. Vamos encerrar então? Zingbardo, Hannah Arendt, Allan Kardec e Emmanuel, numa mensagem fantástica, denominada no Grande Minuto, Emmanuel nos faz parar e pensar. Eu vou ler algumas frases, das quais eu falei essa semana pelo menos 8. Eu fiz essa conta e fiquei assustado, né? Eu já tinha estudado para falar aqui, a gente estuda sempre pelo menos uma semana antes. Eu falei, caramba, Nasio, que vergonha, né? Nem pedi ao Plínio que conformasse a vergonha, porque ele diria mesmo, o senhor só me desaponta, né? Mas vamos lá. Veja se você falou uma dessas frases. Só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fale mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é ilusão, é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Olha, não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. Alguém se encaixou em alguma? Eu me encaixei essa semana em 8. Juro, 8. Eu usei isso aqui, está aqui quem é testemunha disso, né? Essa semana, preparando-me durante a semana inteira, me enquadrei em 8. Juro, eu tive vergonha de mim mesmo. Passei a não me pentear, não olhar no espelho, porque dá vergonha. Você olha, bate o olho e fala assim, nossa, sou eu. Que calhorda, como é que você vai falar isso se você se enquadrou aqui? Né? Olha a lição do Emmanuel. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. E isto porque, se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te renovado e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda Jesus. Na derrota aparente,
humilhado, batido, supliciado e crucificado, vem ao mundo como espírito, sem que ninguém lhe requeira a volta, e materializando-se diante dos companheiros que houveram fugido, de todos aqueles a quem ele houvera beneficiado, e por eles não foi, ao se pôr entre eles, os saudou: a paz seja convosco.